And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in that on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, Não só o Novo Testamento é o mais lido, livro traduzido e examinado nos tempos modernos, mas o Novo Testamento também é o mais bem atestado. Texto antigo na história da humanidade. Temos mais evidências manuscritas para o Novo Testamento do que fazemos para qualquer outro documento histórico na história do mundo sempre. Aqui neste gráfico, podemos ver exatamente quanto mais evidências para o Novo Testamento temos, em comparação com outros bem conhecidos e confiáveis escritos antigos seculares. Podemos ver que para todos esses textos antigos, com exceção da Ilíada de Homero, temos apenas menos de 50 cópias de manuscritos antigos para cada trabalho que pode ser observado, mas compare isso com o Novo Testamento, onde temos mais de 5.800 do original, manuscritos gregos, mas não só isso. Em vez de haver quase um milênio, diferença de idade entre o evento original e os escritos para isso, que é o caso da maioria dessas obras antigas, para o Novo Testamento, há apenas uma diferença de idade de 30 a 60 anos. Esta evidência tem um testemunho substancial para o preservado, precisão e confiabilidade da Bíblia do Novo Testamento. O mais comum, falsa alegação feita contra o Novo Testamento, vem principalmente da fé mórmon e islâmica, que dizem que foi traduzido tantas vezes que não podemos saber quais são os autores originais e escreveu o que é absolutamente falso. A Organização das Testemunhas de Jeová criou uma versão corrompida da Bíblia, que eles chamam de sua tradução do Novo Mundo, em que inseriram o tetragrama no Novo Testamento mais de 230 vezes, onde nunca existiu originalmente, em ordem para que usem o nome falso de Jeová, onde nos meus vídeos anteriores vimos como o grau do arco real da maçonaria chama um demônio de 3 cabeças, chamado Jabelon, com uma das cabeças do demônio, pertencente a Jeová, e as outras 2 cabeças pertencentes a Osíris e Baal. A Organização das Testemunhas de Jeová também revisou várias escrituras em sua Bíblia de tradução do Novo Mundo, negar a verdadeira identidade de Jesus Cristo como Deus. As Testemunhas de Jeová também ensinam falsamente que a cruz é pagã e que Jesus morreu no que eles chamam de estaca de tortura, porque eles propositalmente traduziram mal o termo grego stauros como tortura estaca, quando na verdade, stauros traduz literalmente para cruz em inglês. Satanás odeia a obra consumada de Jesus na cruz, e ele odeia a verdade da identidade de Jesus Cristo, como Deus na carne. E é por isso que ele ataca esses 2 fatos, dentro das falsas religiões que ele ajudou a criar. Estes são fatos muito importantes para lembrar ao participar de discussões com as testemunhas de Jeová, bem como os que também não acreditam que Jesus Cristo seja Deus encarnado, Deus na carne, mas sim um ser criado. De todas as variações de escriba encontradas, ao comparar os muitos milhares do Novo Testamento manuscritos, 99% das variações são diferenças ortográficas simples, ou diferenças na ordem das palavras, ou repetições acidentais. Menos de 1% de todas as variantes conhecidas são significativas. Ou significativo e nenhum muda qualquer doutrina importante. Existem 2 linhas manuscritas que obtemos o Antigo Testamento de
O primeiro é antigo e se origina de séculos antes mesmo de Cristo nascer. Esta versão é chamada de Antigo Testamento grego, Septuaginta, também conhecido como uma tradução dos 70 escribas hebreus. Este é o mais velho sobrevivente. Tradução do Antigo Testamento, que existe hoje. Esta versão do Antigo Testamento não contém o tetragrama, ou mesmo um dos panteões dos judeus. Nomes místicos derivados dele. Jesus e os apóstolos teve todas as oportunidades de nos ensinar a chamar a Deus o Pai Javé, Jeová Adonai, Shaddai ou qualquer um dos outros místicos judeus, os chamados nomes de Deus. Mas eles nunca usaram nenhum desses nomes no Novo Testamento e nunca usaram o codinome de 4 letras, conhecido como tetragrama Simei Vavei. O Novo Testamento registra Jesus e os apóstolos, citando as Escrituras do Antigo Testamento, bem mais de 250 vezes. E nessas centenas de citações, nenhuma vez eles usaram o tetragrama Yod-Rei, Vavei, nem usaram o panteão de nomes derivados dele, como Javé Jeová, Adonai ou Shaddai. Quando eles citaram escrituras do Antigo Testamento, isso prova que eles não estavam usando escrituras que contêm esses nomes. E por esta omissão proposital, eles estavam ensinando seguidores e crentes em Jesus Cristo e seu Evangelho da Nova Aliança, que eles não devem participar desses judeus. Fábulas místicas, vamos repassar isso mais, com mais detalhes em outro capítulo. O Antigo Testamento grego, Septuaginta, foram as escrituras que Jesus e os apóstolos usaram, e citado nos escritos originais do Novo Testamento. Como sabemos disso? Fique comigo e veremos com nossos próprios olhos. A outra versão do Antigo Testamento, que temos hoje, é chamado de texto massorético hebraico. Esta versão é falsamente chamada de original, Bíblia hebraica, mas na verdade é séculos mais jovem que o grego. Septuaginta do Antigo Testamento foi escrito séculos depois da vida de Jesus, crucificação e ressurreição. Não pode ser chamado de Bíblia hebraica original, porque não está escrito no fenício original. Língua hebraica Palel está escrito em um idioma mais recente, baseado em aramaico e Yiddish, chamado hebraico moderno. Este texto massorético, Antigo Testamento hebraico, foi escrito por talmúdico incrédulo, rabinos cabalistas, que se opuseram fortemente a Jesus Cristo e seu Evangelho do Novo Testamento. Eles revisaram e removeram muitas escrituras que eram messiânicas, profecias que Jesus Cristo cumpriu, mas ainda são preservados com precisão no muito mais antigo e Antigo Testamento grego Septuaginta. Os rabinos também removido mais de 1.300 anos do Gênesis, 5 e 11 cronologias dos patriarcas, na tentativa de chutar Jesus, quem eles odiavam fora de sua linha do tempo messiânicas. Fique por perto e veremos com nossos próprios olhos o que exatamente eles revisaram e removeram. A antiga Septuaginta grega do Antigo Testamento era amada, adorado e usado pelos primeiros cristãos para provar perfeitamente que Jesus era, na verdade, o Messias profetizado há muito esperado. No entanto, porque Satanás é um príncipe deste mundo, a Septuaginta foi deixada cair no esquecimento nos tempos modernos e é quase totalmente desconhecido para a maioria dos crentes. E agora, em vez disso, quase todas as Bíblias inglesas do rabino revisado, texto massorético, Bíblia hebraica falsa para sua porção do Antigo Testamento. Os rabinos massoréticos que fizeram esses horrendos revisões anticristo de suas próprias escrituras não eram meramente benignos, praticantes da religião antiga, da antiga aliança cumprida, lei mosaica que simplesmente rejeitou Jesus Cristo como seu verdadeiro Messias, não. Eles eram realmente praticantes do que chamamos hoje judaísmo rabínico, que é uma perversão completa do Antigo Testamento, que eles inverteram através de incontáveis camadas de torção, legalismo talmúdico cheio de brechas satânicas. Mas além disso, eles também interpretam o Antigo Testamento no Talmud através das lentes de seu sistema luciferiano da Cabala, que é a antiga religião misteriosa babilônica que remonta aos antigos egípcios e tira da religião antediluviana, dos anjos caídos, e, finalmente, origina-se da religião da serpente, no Jardim do Éden. Depois que os rabinos fizeram todos os seus revisões ao seu hebraico, Antigo Testamento, eles infundiram os textos massoréticos, manuscrito medieval original e mais antigo.
com encantamentos de feitiçaria cabalística, sigilo e magia amuleto dentro deste manuscrito original. Eles adicionaram 16 páginas de tapete cheias de seus magia demônios, talismânica que invoca espíritos, usando selos ocultos literais, que pertencem às mesmas divindades malignas que eram adorados pelos antigos israelitas quando eles desobedeceram a Deus, como Moloch, Bandarrim e Asherah. Estaremos examinando o texto massorético hebraico, feitiçaria cabalística, encantamento, sigilo, talismã e magia amuleto com muito mais detalhes. Mas primeiro precisamos ver com nossos próprios olhos como exatamente os rabinos hackearam e atacaram a verdadeira palavra de Deus. Vamos abrir a versão 1611 King James da Bíblia. Esta versão que tenho aqui é um facsímile da versão original. Se abrirmos as primeiras páginas, vemos que há uma mensagem dos tradutores para o leitor lendo através dele. Encontramos uma seção onde os tradutores da KJV, louvar o grego antigo, Septuaginta do Antigo Testamento, também conhecido como uma tradução dos 70, e cito: mas quando a plenitude do tempo se aproximou, que o Filho da Justiça, o Filho de Deus, deve vir ao mundo, quem Deus ordenou para ser uma reconciliação, pela fé em seu sangue, não apenas do judeu, mas também do grego, sim, todos eles que estavam espalhados no exterior. Então eis que agradou ao Senhor, para agitar o espírito de um príncipe grego para descendência e idioma mesmo, de Ptolomeu Filadelfo, rei do Egito, para obter a tradução do livro de Deus, de hebraico para grego. Esta é uma tradução dos 70 intérpretes, comumente chamado, que preparou o caminho para o nosso Salvador entre os gentios pela pregação escrita, como São João Batista fez entre os judeus por vocal. Portanto, a palavra de Deus, sendo estabelecida em grego, torna-se assim como uma vela colocada sobre um castiçal, que dá luz a todos os que estão na casa, ou como uma proclamação, soou no mercado, que a maioria dos homens atualmente conhece, e, portanto, que a linguagem era mais adequada para conter as Escrituras, tanto para os primeiros pregadores do Evangelho, para apelar para testemunhar, e para os alunos também, daqueles tempos, para fazer busca e julgamento por... Citação final. Eu não posso enfatizar o quão importante esta mensagem é. Os tradutores da KJV testemunham aqui que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, usou a língua grega e um rei grego em 285 AC para criar a tradução divinamente inspirada, que se tornou a Septuaginta do Antigo Testamento grego. Você pavimenta o caminho para o próprio Filho de Deus. Uma tradução que tanto ele, seus apóstolos e os primeiros crentes valorizaria e usaria para espalhar o Evangelho. A razão pela qual eu queria te mostrar isso é porque, enquanto os tradutores originais da KJV estão absolutamente corretos com o que eles disseram sobre o Antigo Testamento grego, Septuaginta, eles não acabaram usando a Septuaginta para o Antigo Testamento, fonte de sua tradução final. E é aqui que o problema começa. Você pode perguntar, bem, o que há de errado com isso? Não seria melhor usar a versão hebraica do Antigo Testamento, em vez da versão grega do Antigo Testamento? Especialmente se o hebraico for o idioma original do Antigo Testamento. Bem, na verdade, apesar do que a narrativa mainstream diz, ambas as suposições são totalmente falsas. E eu vou provar isso para você. Então aqui está o que vamos fazer. Vá pegar sua Bíblia. Vamos comparar o KJV, Novo Testamento, com o Antigo Testamento KJV. Mas mesmo se você não tiver um rei, versão Tiago da Bíblia, você ainda pode participar e acompanhe qualquer Bíblia que você tenha. Porque 99% de todas as traduções da Bíblia é, infelizmente, tirar do rabino, texto massorético revisto, para sua fonte de tradução do Antigo Testamento.
Ok, aqui vamos nós. Citação no 1 Lucas 4, 18, Novo Testamento. Citando Isaías 61, Antigo Testamento. Esta citação é muito importante, porque no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, nós temos o próprio Jesus, em pé na sinagoga em Nazaré, e ele lê diretamente do livro de Isaías, especificamente capítulo 61, versículo 1. Isso é muito importante, porque é uma profecia messiânica que pertence ao próprio Jesus. E lemos que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho. Para os pobres ele me enviou para curar os de coração partido, para pregar libertação aos cativos e recuperando a visão para os cegos, para colocar em liberdade aqueles que estão machucados. Ok, então agora vamos voltar para o KJV, Antigo Testamento, parte da Bíblia, a Isaías 61, versículo 1. E é lido como segue: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou para ligar o coração partido, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão presos. Você notou que algo muito importante foi completamente removido do que Jesus realmente citou, sim? Os rabinos removeram a profecia messiânica, que Jesus estava se referindo especificamente à recuperação da visão para cegos, um milagre que ele realizou várias vezes, e foi escrito em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento. Você acha que Jesus Cristo, o Filho do próprio Deus, não saberia como citar corretamente o Antigo Testamento? Livro de Isaías, você acha que Jesus leria escrituras corrompidas e inventar profecias e parece um tolo que não conhece a palavra de Deus? Sua própria palavra não. Ele não iria, mas é isso que os rabinos tentaram fazer com Jesus. Os rabinos que revisaram suas próprias escrituras, no que mais tarde se tornaria o texto massorético, Antigo Testamento. Mas se abrirmos o Antigo Testamento grego, Septuaginta de Isaías 61, vemos que essas eram as verdadeiras escrituras que Jesus estava citando, pois contém o que os rabinos removeram, a profecia de recuperação da visão para os cegos. Aqui com nossos próprios olhos e com nossas próprias Bíblias, nós testemunhamos que Jesus está lendo e citando o Antigo Testamento. Septuaginta e não o texto massorético hebraico. Aqui com nossos próprios olhos e com nossas próprias Bíblias, vemos que o texto massorético hebraico, que foi escrito quase 1000 anos depois de Cristo, removeu uma profecia messiânica que Jesus cumpriu na Septuaginta grega do Antigo Testamento, que foi escrito centenas de anos antes de Cristo nascer. Citação número 2 em Hebreus 1, 6 no Novo Testamento está citando Deuteronômio 30, 43 no Antigo Testamento. Há um Antigo Testamento muito importante, profecia messiânica no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43, que prova a divindade do Messias, que ele deveria ser adorado até pelos anjos. E é por isso que é citado pelo escritor do Novo Testamento, livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 6, onde lemos: E de novo, quando ele traz o primeiro gerado ao mundo, ele diz, e que todos os anjos de Deus o adorem. Ok, então agora vamos voltar ao Antigo Testamento em nossa KJV e ver se o Novo Testamento cita, corresponde ao versículo do Antigo Testamento que está sendo citado, e vemos que Deuteronômio 32, 43 lê: Alegrai-vos, nações, com o seu povo, pois ele vingará o sangue de seus servos, e se vingará de seus adversários, e será misericordioso com sua terra e com seu povo. E novamente aqui, nós vemos que outra profecia messiânica foi removida do texto massorético Antigo Testamento hebraico, e que todos os anjos de Deus o adorem. Foi completamente omitido. Mas se abrirmos o Antigo Testamento grego, Septuaginta, e volte para Deuteronômio 43, podemos nos alegrar, porque vemos que o escritor do Novo Testamento, do livro de Hebreus, foi de fato citando corretamente este versículo do Antigo Testamento, onde a profecia messiânica, e que todos os anjos de Deus o adorem, ainda permanece fielmente escrito até hoje. Aqui com nossos próprios olhos e nossas próprias Bíblias, nós testemunhamos mais uma vez
Outro exemplo onde os rabinos tentaram remover profecias messiânicas que os escritores do Novo Testamento, citado com sucesso do grego, Septuaginta do Antigo Testamento, e usado para provar a divindade e o messianismo de Jesus Cristo. Aqui, com nossos próprios olhos e nossas próprias Bíblias, que os escritores do Novo Testamento não estavam lendo ou citando o Antigo Testamento hebraico massorético moderno. Citação no Reis, Hebreus 10, 5 a 6 no Novo Testamento. Está citando o Salmo capítulo 40, versículo 6 no Antigo Testamento. Em nosso Novo Testamento KJV, lemos no livro de Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 6. Portanto, quando ele vem ao mundo, ele diz sacrifício e oferta. Tu não farias, mas um corpo tu me preparaste. Em holocaustos e sacrifícios pelo pecado, tu não tiveste prazer. Este versículo foi citado no Novo Testamento porque é muito importante, porque é muito específico. Profecia messiânica nos Salmos do Antigo Testamento, que predisse como o futuro Messias daria seu corpo como um sacrifício de uma vez por todas, em vez dos repetidos sacrifícios de animais, exigido dentro do cumprido Pacto de Mosaico. Então agora vamos voltar ao Antigo Testamento, ao Salmo 46, onde lemos: sacrifício e oferta que você não desejou. Meus ouvidos tu abriste. Holocausto e oferta pelo pecado não exigiste. E mais uma vez vemos que os rabinos removeram a profecia messiânica que os escritores do Novo Testamento estavam citando. Um corpo tu me preparaste. E substituí-lo por meus ouvidos você abriu. Na tentativa de desacreditar os escritores do Novo Testamento e pior, para desacreditar o sacrifício corporal do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias que eles rejeitaram. Mas não tenham medo, meus amigos, meus concrentes em Jesus Cristo, porque descobrimos que os escritores do Novo Testamento eram, novamente citando o antigo e confiável Antigo Testamento grego Septuaginta, onde Salmo 40, versículo 6, lê quase idêntico ao Novo Testamento. Citação. Aqui, com nossos próprios olhos, vemos novamente os escritores do Novo Testamento não estavam lendo e citando o hebraico moderno, Antigo Testamento massorético, mas eles eram de fato lendo e citando o Antigo Testamento grego, Septuaginta, para provar com sucesso que Jesus cumpriu as profecias messiânicas que foram escritas nas Escrituras antigas. Citação no 4 Mateus, capítulo 12, 20 a 21. No Novo Testamento está citando Isaías 42 no Antigo Testamento. O apóstolo Mateus cita o livro de Isaías, em Mateus capítulo 12, versículos 20 a 21, onde lemos: uma cana machucada ele não deve quebrar, e fumalinho ele não apagará, até que ele envie julgamento para a vitória. E em seu nome os gentios confiarão. No entanto, quando realmente voltamos ao Antigo Isaías 42, 4 para nós mesmos, vemos que os rabinos removeram a frase "e em seu nome os gentios confiarão" e substituiu-o por uma profecia muito menos substancial: "e as ilhas esperarão por sua lei". Mas se nos voltarmos para o antigo, confiável grego velho Testamento, que estas são as escrituras que o apóstolo Mateus estava citando em Isaías 42, "e em seu nome os gentios confiarão", fielmente permanece escrito, como citado pelos escritores do Novo Testamento. O autor do livro de Mateus estava citando muito claramente a antiga Septuaginta e não o Antigo Testamento masorético hebraico moderno. Vamos em frente e percorra-os um pouco mais rápido. Este é um gráfico de comparação das escrituras. Eu projetei para você estudar, imprimir e compartilhar. Coloquei o link de download para o arquivo na descrição do vídeo abaixo. Em cada uma dessas comparações, vemos que os escritores do Novo Testamento estavam citando a antiga Septuaginta grega do Antigo Testamento, quase palavra por palavra. No entanto, também vemos que os rabinos removidos e revisados palavras e frases muito específicas em sua Antigo Testamento hebraico, para eliminar e desacreditar os conceitos teológicos e profecias messiânicas, que eram o ponto inteiro de por que Jesus e os apóstolos estavam citando estes pacíficos escrituras do Antigo Testamento, por exemplo.
Vemos aqui que os rabinos removeram totalmente os gentios, que buscam o Senhor em Amós 9:12 e em Isaías 10:22. Os rabinos removidos, um remanescente será salvo, e substituiu-o por um remanescente, deve retornar. E em Isaías 65:1-2, os rabinos removeram a profecia messiânica. Eu me tornei manifesto para aqueles que não pediram por mim. Os rabinos também removeram outra profecia messiânica. Em Isaías 1:9 e tirou. Nos deixou uma semente que referenciou Jesus Cristo, o Messias, e substituiu-o por nos deixou um pequeno remanescente. É muito óbvio neste momento que essas revisões foram feitas para fazer os escritos do Novo Testamento parecer ignorante e incompatível com o Antigo Testamento, como se Jesus e seus apóstolos fossem fraudes espirituais e não sabia ler ou citar as verdadeiras escrituras do Antigo Testamento. Mas quando os cristãos usam o texto massorético, Antigo Testamento, em vez da Septuaginta, Antigo Testamento, essa é exatamente a armadilha em que eles caíram. Eles estão de fato concordando com os rabinos incrédulos e tendo seus textos revisados em maior consideração do que as escrituras reais que Jesus e os apóstolos estavam lendo e citando. O ponto inegável que estou tentando fazer aqui é que se o Antigo Testamento, que Jesus e os apóstolos citam no Novo Testamento, não é a palavra de Deus, então o próprio Novo Testamento não pode ser a palavra de Deus. E se o texto massorético é a palavra de Deus, então Jesus e os apóstolos são mentirosos e fraudes dentro de suas citações do Novo Testamento. Não apenas os rabinos removeram e revisaram profecias, no Antigo Testamento eles também inventaram e os inseriu nas Escrituras também, e devido a isso, o livro de Jeremias é cerca de 1/8 maior em tamanho. Em seu texto massorético revisado, Antigo Testamento, em comparação com a antiga Septuaginta Antigo Testamento, os rabinos inseriram 12 novos versos até o final de Jeremias capítulo 33 no texto massorético, que é o capítulo 40 da Septuaginta. Os novos versículos inseridos de Jeremias 33, versículos 14-26 no texto massorético, conter uma profecia fabricada, que é central para o conceito do futuro de Israel, restauração como uma nação literal, durante o fim dos tempos, cerca de 2.500 anos depois, em 1947. Mas, na verdade, as profecias em Jeremias pertencem apenas à restauração de Israel e o segundo templo, imediatamente após a libertação dos judeus do cativeiro, na Babilônia pelo rei Ciro, por volta de 500 AC. Mas no texto massorético, os rabinos inseriram falsa profecia, que promete o retorno da nação à sua terra, enquanto também assegurando que os levitas nunca terão falta de um sacerdote fazer sacrifícios de animais continuamente no futuro. Por exemplo, no falso rabino inserido escritura de Jeremias 33:18 nós lemos: nem os sacerdotes levíticos jamais falharão ter um homem diante de mim continuamente, para oferecer holocaustos, para queimar ofertas de grãos e apresentar sacrifícios. E então lemos em Jeremias 33:25-26. O rabino inventou a profecia que afirma assim: diz o Senhor, se eu não fiz minha aliança com o dia e a noite, e estabeleceu as leis do céu e da terra, então rejeitarei os descendentes de Jacó e Davi, meu servo, e não escolherá um de seus filhos, para governar os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, porque eu restaurarei suas fortunas, e tenha compaixão deles. No entanto, esses versos adicionados na antiga Septuaginta significaram que essas profecias específicas nunca foram dadas por Deus, o pai do profeta Jeremias, mas sim foram fabricados como parte do anticristo, agenda rabínica. Esses versos fraudulentos, inseridos pelos rabinos, são usados hoje como textos de prova falsa por sionistas, como o falecido John MacArthur, para justificar a falsa nação política de Israel. Hoje, por exemplo, lemos na página 869 do comentário da Bíblia MacArthur. Muitas pessoas até hoje acreditam que Israel como nação não tem futuro. Nos versículos Jeremias 33:25 e 26, Deus nega enfaticamente essa noção. E também no popular comentário da Bíblia dos crentes,
por William MacDonald. Lemos na página 9:34 como eles interpretam da mesma forma o versículos inseridos de Jeremias 33, 14 a 26, promessa de Deus sobre a perpetuação da dinastia davídica e o sacerdócio levítico seria tão inquebrável quanto o pacto de Deus de dia e noite. Algumas das pessoas estavam acusando Deus de suas duas casas, Israel e Judá, e estavam, portanto, desprezando os judeus como sendo rejeitados. Como não povo, o Senhor responde que sua aliança com seu povo é tão fixo quanto as leis da natureza. Uau, isso é incrível de testemunhar. Como a corrupção do texto massorético hebraico, tradução do Antigo Testamento, pelos rabinos incrédulos, influenciou crenças fundamentais, realizada por muitos cristãos hoje. E esta tem sido a agenda deliberada do cabalista. Rabinos, conforme descrito em suas próprias doutrinas e profecias do Zohar, que é o principal texto-fonte da Cabala, que vamos mergulhar mais tarde neste vídeo. Enganados sionistas cristãos hoje usam estes inseridos, escrituras falsas do texto massorético, para ensinar que os dias modernos, Estado-nação político de Rothschild, que sequestrou o nome Israel, é a restauração do verdadeiro Israel bíblico, quando na verdade é uma nação falsificada, criado para essa agenda do anticristo cabalista, decepção do fim dos tempos. Os rabinos inseriram essas falsas profecias em uma tentativa de contrariar os escritos do Novo Testamento, que ensinam que Jesus Cristo, o Messias, eles rejeitaram, é o cumprimento total da lei da antiga aliança, bem como o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 9:6, para nem todos os que são descendentes de Israel pertencem a Israel. Aqui ele define Israel agora como um povo escolhido, não baseado na linhagem, mas apenas pela fé em Jesus Cristo, que são circuncidados do coração, mas não da carne. Então, quando Paulo nos diz que todo o Israel será salvo, 2 capítulos depois, em Romanos 11, ele está se referindo a Israel, como definido pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, e não de Israel, conforme definido pela linhagem. Mas as revisões do rabino pioram. Ainda não terminamos com o livro de Jeremias. Os rabinos não mediram esforços. Remover Jesus Cristo como o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Vamos começar comparando as escrituras de Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Entre a antiga Septuaginta e o rabino, texto massorético revisado lado a lado. Jeremias 23, 5 a 6. Na tradução de Brenton da Septuaginta lê: Eis que os dias vêm, diz o Senhor, quando eu levantarei para Davi um galho justo e um rei. Deve reinar e entender, e executará o julgamento e justiça na terra. Em seus dias, tanto Judá será salvo, e Israel habitará em segurança. E este é o seu nome que o Senhor o chamará. Josias Dec entre os profetas. Ok, agora vamos ler o texto massorético hebraico, versão das mesmas escrituras. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, que levantarei a Davi um ramo justo, e um rei reinará e prosperará, e executará julgamento e justiça na terra. Em seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado, Javé Zitkenu. Então a primeira coisa que observamos, ao comparar a antiga Septuaginta com o rabino, texto massorético revisado, é que o tetragrama foi inserido no Antigo Testamento, onde nunca foi intencional. Assim como Jesus e os apóstolos, nunca use o tetragrama da Cabala. E só se dirige a Deus o Pai como Senhor, ou Deus ou Pai, ou Abba, que significa Pai em aramaico. A Septuaginta foi escrita na mesma tradição, sem a influência do falso, o misticismo judaico da Cabala, que os rabinos incrédulos, posteriormente inserido em seu texto massorético, Antigo Testamento hebraico. Se continuarmos examinando essas escrituras, vemos que há outra coisa muito importante. Os rabinos removeram o nome muito específico, Josedec do versículo 6, e substituiu-o pelo tetragrama, e o nome cabalístico de Javé Zitkenu, também lido em algumas Bíblias como Senhor da Justiça. Mas quem é Josias? E por que os rabinos removeram seu nome e substitua-o pelo tetragrama?
Essas são questões muito importantes, e a resposta é incrível. Josiah Deck é uma figura significativa na linhagem do sacerdócio levítico durante o exílio babilônico dos judeus, entre 600 e 500 AC. Ele era conhecido principalmente por ser o pai de um filho, quem ele chamou de Jesus, sim. Jesus, que era o sumo sacerdote, que desempenhou um papel crucial na restauração da comunidade judaica e a reconstrução do templo após o retorno do exílio. Josedec era filho de Seraiah, e o último sumo sacerdote antes da conquista babilônica de Jerusalém. O próprio Josedec foi levado em cativeiro para a Babilônia, como contado em 1 Crônicas 6:15. Durante o exílio babilônico, a linha sacerdotal foi preservada através de Josedec, apesar da ausência de um templo funcionando e a dispersão do povo judeu. O mais notável de Josedec, contribuição para a história bíblica, é através de seu filho, o sumo sacerdote chamado Jesus, o filho de Josias. Jesus, ao lado do grupo dos exilados de volta a Jerusalém, sob o decreto de Ciro, o Grande, como descrito nos livros de Esdras e Neemias. Jesus, o filho de Josias, foi o principal líder na reconstrução do altar e lançando os alicerces do segundo templo. E este é um testamento para o duradouro legado da linha sacerdotal de Josias. O poderoso nome de Jesus é verdadeiramente o antigo e respeitado nome hebraico. E é por isso que José chamou seu filho de Jesus. Assim como o futuro Messias, o Cristo também seria chamado de Jesus. Séculos depois aqui, podemos ver o glorioso fato de que o grego antigo, Septuaginta do Antigo Testamento, literalmente tem o poderoso nome de Jesus escrito ao longo dele. E agora o mais importante, podemos começar a entender por que os rabinos removeram o nome do sumo sacerdote. Josias Deck da profecia de Jeremias 23, 5-6. Agora vemos que esta profecia não é sobre o fim dos tempos, restauração futura, de uma nação política que sequestrou o nome Israel e seu verdadeiro significado cerca de 2.500 anos depois. Não, vemos que esta profecia é sobre como, durante o exílio babilônico, a linha sacerdotal seria preservada através de Josedec, apesar da ausência de um templo funcionando e a dispersão do povo judeu. As profecias em Jeremias realmente pertenciam ao mais notável de Josedec, contribuição para a história bíblica, que é através de seu filho chamado Jesus, o sumo sacerdote que, ao lado de Zorobabel, levou o primeiro grupo de exilados de volta a Jerusalém, sob o decreto de Ciro, o Grande, como descrito nos livros de Esdras e Neemias. A liderança de Jesus, filho de Josias Deck, na reconstrução do altar e lançando esta fundação do segundo templo, é um testamento para o duradouro, legado da linha sacerdotal de Josiah Deck. E quão apropriado de uma profecia paralela é isso. Em Jeremias 23, 5-6, como preservado no Antigo Testamento grego, Septuaginta, que também prediz o futuro Messias, Jesus Cristo. Quem seria nosso grande sumo sacerdote para sempre? Na ordem de Melquisedeque, e como nossos corpos se tornariam o templo onde o Espírito Santo habita. Mas os rabinos tentaram apagar o poderoso nome de Jesus da gloriosa profecia, contada aqui pelo profeta Jeremias, e os rabinos teriam conseguido, não fosse pela preservação do antigo grego, Septuaginta do Antigo Testamento. Eu acredito que os rabinos, através do texto Massorete, removeu o nome Josias da profecia de Jeremias e inseriu o tetragrama da Cabala em seu lugar, a fim de remover a conexão da profecia, sombra verdadeira e função de tipo do filho de Josadac, Jesus, o sumo sacerdote, que ajuda a reconstruir Jerusalém e a casa do Senhor.
Eu não tinha ideia de que o verdadeiro Antiga Septuaginta literalmente usou o poderoso nome de Jesus tanto profeticamente e literalmente. O Antigo Testamento grego, Septuaginta, foi escrito séculos antes de Jesus Cristo nascer e centenas de anos antes dos primeiros cristãos, provando que o poderoso nome de Jesus é o verdadeiro nome antigo do Salvador. Os rabinos incrédulos fizeram tudo em seu poder, incluindo o satânico corrupção de suas próprias escrituras hebraicas, para apagar e substituir o poderoso nome de Jesus. Cristãos não deveria estar ouvindo fontes rabínicas ou filmes e programas de TV de Hollywood, produzido por forças ricas e poderosas, para nos contar sobre o Salvador e seu verdadeiro nome. Devemos confiar apenas na verdadeira palavra de Deus, que é o Novo Testamento grego, que é o mais bem atestou o texto antigo na história da humanidade, como vimos anteriormente neste vídeo. E o único Antigo Testamento em que podemos confiar é na Antiga Septuaginta grega do Antigo Testamento, que Jesus e os apóstolos usaram e citaram, que testemunhamos com nossos próprios olhos aqui anteriormente neste vídeo, a Cabala. O engano sionista depende dos cristãos, abandonando o poderoso nome de Jesus e substituindo seu evangelho da nova aliança pelo rápido crescimento canceroso da idolatria hebraica. Antes de prosseguirmos, eu preciso explicar que os rabinos e seus amigos fizeram um trabalho incrível tentando esconder e distorcer o verdadeiro Antiga Septuaginta Antigo Testamento. Eles criaram muitas traduções, que são falsamente chamados de Septuaginta, mas não são realmente os verdadeiros Antigo Testamento grego Septuaginta, que Jesus e os apóstolos estavam lendo e citando durante o século I. Muitas dessas Septuagintas falsas têm inserções massoréticas. Então, como sabemos qual Septuaginte é o melhor? A melhor maneira de saber se sua cópia do Septuaginte reflete o verdadeiro Antigo, Escrituras do Antigo Testamento, é testá-lo contra este simples teste decisivo de 3 perguntas. Número 1. Testando o Salmo 40, versículo 6. Faz esse verso na sua tradução da Septuaginta conter a frase, mas um corpo tu me preparaste. Se não, então sua Septuaginta reflete o rabino revisado, corrupção massorética. Pergunta no 2. Testando as cronologias de Gênesis 5 e 11. No livro de Gênesis, capítulo 5 e 11, as idades de geração dos patriarcas são dadas, começando com Adão. As idades de geração são dadas para mostrar quantos anos cada homem tinha quando seu filho nasceu. Por exemplo, lemos no Antigo Testamento grego, Septuaginta em Gênesis capítulo 5, versículo 3, e Adão viveu 230 anos. E gerou um filho segundo sua própria forma, e depois de sua própria imagem, e ele chamou seu nome Seth. No entanto, no texto massorético hebraico moderno, os rabinos encurtou a idade geradora de Seth de Adão em 100 anos. Os rabinos também tiraram 100 anos, idade geradora de todos os outros patriarcas, todo o caminho até Abraão. Vamos entrar em por que eles fizeram isso mais tarde. Mas tem algo a ver com jogar Jesus fora de sua janela de linha do tempo messiânico e também sobre falsamente tornar-se vivo, enquanto Abraão também estava vivo, mas sobre isso mais tarde. Então, se sua Septuaginta contém os mais jovens, idades iniciais em Gênesis 5 e 11, e não as idades mais velhas, então sua Septuaginta reflete o texto massorético, corrupções hebraicas modernas, e não a verdadeira Septuaginta grega do Antigo Testamento. Cronologias. Este gráfico das cronologias comparadas lado a lado está disponível para download e impressão. Coloquei o link na caixa de descrição abaixo. E finalmente o número 3. Testando Deuteronômio 32:43. Faz esse verso na sua tradução da Septuaginta conter a frase, que todos os anjos de Deus o adorem. Se não, então seu Septuaginte reflete o rabino, corrupção massorética revisada, e não o verdadeiro grego antigo, Septuaginte do Antigo Testamento. Então essas são as 3 perguntas, no teste de Tornassol septuagênico, que confirmam se o seu Septuaginte, Antigo Testamento é o mesmo Antigo Testamento que Jesus e os apóstolos estavam lendo e citando,
e a única tradução em inglês impressa que consegui encontrar, que passa em todas as 3 perguntas do teste decisivo. É uma tradução para o inglês de Brenton. Eu quero compartilhar com você as 2 versões diferentes do Brenton, Septuaginta, que uso e adoro. Esta é a versão que eu tenho usado em todos os meus vídeos. É uma capa dura de alta qualidade, com o grego e o inglês lado a lado. E esta é uma ótima versão em brochura. Eu uso, que é muito fácil de ler. Coloquei os links abaixo na caixa de descrição para ambos. Não tenho nenhuma afiliação com qualquer um desses vendedores. Essas são apenas as 2 versões. Eu recomendo por experiência própria. Se você não tem os fundos para encomendar o Septuagint de Brenton, também deixarei um link para download gratuito do PDF. Isso encerra o episódio 1 desta série de 3 partes. Obrigado por assistir. Meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, toda a glória para Ele. Fique ligado no episódio 2, onde vou mostrar como os rabinos mudou as pedras preciosas originais das 12 tribos de Israel para esconder algo muito importante. E então estaremos examinando o demoníaco, feitiçaria do texto massorético e seu manuscrito original que saiu do Cairo, Egito, em 1008 AD. E como foi criado com magia de sigilos salomônicos, que evoca e invoca os falsos deuses. Dos 700 estranhos, esposas pagãs das noivas polígamas do rei Salomão, um deles, que era a filha egípcia do próprio faraó. Fique atento, e veremos como a cabala judaica, como uma serpente, não apenas se enrolou profundamente em torno de todos os aspectos, mas se fundiu firmemente com todos os aspectos do governo, sociedades secretas, o Vaticano e as linhagens da elite dominante.